Na obra Como Mudar Sua Mente, editora Intrínseca, ele conta como essa viagem o levou a aprender sobre os usos médicos do LSD e da psilocibina, o ingrediente ativo dos cogumelos alucinógenos. O escritor explica no livro como a nova ciência dos psicodélicos pode tratar transtornos como depressão e ansiedade, e ajudar doentes com câncer terminal a enfrentar o medo da morte. Embora nunca tenha escrito sobre esse tema, Pollan sempre se interessou por questões ligadas à saúde. Suas reportagens investigativas, publicadas em jornais como The Washington Post e The New York Times, viraram best-sellers sobre a indústria alimentícia. Alguns exemplos são os livros O Dilema do Onívoro e Cozinhar, uma história natural de transformação, ambos lançados no Brasil pela editora Intrínseca. Agora, o guru da alimentação saudável se transformou em um dos maiores defensores da nova ciência da psicodelia e de suas possíveis vantagens para a saúde mental. Sua curiosidade pelo tema surgiu em 2010, quando soube que médicos estavam retomando ensaios clínicos iniciados nas décadas de 1950 e 1960. Depois, esses estudos seriam reprimidos pelo pânico moral ligado ao consumo de drogas que, diz Pollan, ainda segue vigente. Os psicodélicos adquiriram uma má reputação. Mas em grande parte isso é injusto e se deve a seus vínculos com o movimento de contracultura. Muitos de seus efeitos foram exagerados, mal interpretados ou confundidos com surtos psicóticos, afirma. Em 2010, o cientista Bob Jesse, da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, enviou a Pollan um artigo científico com conclusões positivas sobre o uso medicinal de LSD a partir de estudos recentes. Pollan se interessou pela história, mas a deixou na gaveta. 2 anos depois, em um jantar com sua esposa Judith e alguns amigos, uma das convidadas, uma psicóloga proeminente, falou sobre novas experiências com LSD e como elas eram estimulantes para seu trabalho. Primeiro, ele leu sobre o químico suíço Albert Hofmann, 1906-2008, que acidentalmente descobriu o LSD, dietilamida do ácido lisérgico, sem saber que a substância acabaria se tornando uma droga urbana popular. Depois, o jornalista se sentiu preparado para provar sua primeira dose de LSD na vida, estava prestes a completar 60 anos. Ele também provou psilocibina e DMT, dimetiltriptamina, o composto alucinógeno da ayahuasca. Ele fez isso com a ajuda de vários conselheiros, pessoas que usavam a droga de forma recreativa. No capítulo Diário de uma Viagem, ele resume a experiência com 3 palavras: alucinante, interessante e surpreendente. Senti muitas coisas sobre meus pais, lembra? Eles eram maiores. Havia 2 árvores em minha casa, e vi com total clareza que uma delas representava minha mãe e a outra, meu pai. Sei que sou poético, mas foi isso que senti nesse momento. 2 anos depois, uma das árvores caiu e meu pai morreu. Foi incrível pela intensidade emocional. Sim e não, responde. Dediquei o livro a meu pai porque sabia que ele estava morrendo. O livro fala muito sobre a morte. Fiz muitas entrevistas com enfermos de câncer, com quem tive o privilégio de conversar de uma maneira muito franca e honesta sobre a morte. O escritor confessa que não conversou com seu pai a respeito da morte. Não sei como ele iria processar a ideia de saber que estava morrendo, ou o que ele pensava sobre isso. Ele não queria falar do assunto, mas ao menos consegui conversar com outras pessoas. Ela havia se submetido a um tratamento e estava em remissão, mas o medo de uma possível volta da doença estava paralisando e arruinando sua vida. Ela provou psilocibina somente uma vez na Universidade de Nova York e pôde confrontar seu medo. Viajou imaginariamente pelo seu corpo e viu uma grande massa negra embaixo de sua caixa torácica. Ela sabia que não era o câncer, porque o tumor não estava nesse lugar específico, relata o jornalista. Ela disse que reconheceu de imediato: era seu medo. E ela gritou: saia do meu corpo. A mancha negra se evaporou. Ela me contou que aquela experiência a ensinou que ela não podia controlar o câncer, mas podia controlar seu medo. Então deixou de senti-lo,
relata Polan. Essas conversas e suas próprias experiências com drogas psicodélicas fizeram o jornalista mudar de opinião a respeito das substâncias, daí o título de seu livro. Eu não tinha ideia que essas substâncias tinham um valor medicinal, diz. Todavia, estamos aprendendo quais são os efeitos das drogas psicodélicas em nosso cérebro. Mas o principal parece ser o que eles produzem na chamada rede neural padrão, um conjunto de regiões cerebrais que colaboram entre si enquanto o cérebro está em repouso. Esse efeito afeta nossa noção de identidade. Essas estruturas condicionam como pensamos sobre nosso passado e nosso futuro, o que é vital na construção de nossa identidade. E também a imagem sobre os demais, que é chave para experimentar empatia ou compaixão, explica Polan. Eles são neurônios que também estão implicados na narrativa autobiográfica, a história que contamos sobre quem somos. Polan diz que as drogas psicodélicas podem fazer com que uma pessoa perca o sentido de si própria. Você sente que está se dissolvendo. Experimentei essa sensação em uma viagem posterior com psilocibina. Eu me dissolvia enquanto ouvia música. E o mais extraordinário é que eu estava consciente que isso estava acontecendo. Os pesquisadores acreditam que, em muitos casos, nosso ego nos faz infelizes porque ele pode ser muito crítico, pode nos castigar. De certa forma, pessoas com depressão estão presas em seu senso de identidade e acabam criando muros ao redor para impedir o contato com outras pessoas, responde. Pesquisadores acreditam que, em muitos casos, nosso ego nos faz infelizes porque ele pode ser muito crítico, pode nos castigar. Segundo alguns cientistas, diz Polan, os efeitos das drogas seriam positivos para tratamentos de vícios, distúrbios alimentares e toda uma série de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Essa teoria está sendo testada em vários estudos e experimentos. Todavia, ainda não há resultados conclusivos. Por outro lado, cada vez são mais numerosos os médicos e psiquiatras que apoiam os testes com psicodélicos, ao menos nos Estados Unidos. O uso é uma experiência psicológica muito potente e há pessoas que, sem dúvida, não deveriam provar essas drogas porque a reação pode ser muito negativa, diz Polan. Outro risco é a perda de controle da consciência e do corpo, especialmente se você não usa as drogas em um ambiente seguro e com uma pessoa ao seu lado o tempo todo. Polan diz que o uso recreativo pode ser muito arriscado. Se meu filho me perguntasse sobre o consumo das drogas, eu o desencorajaria totalmente, principalmente em espaços públicos. No entanto, Polan diz que o uso clínico de psicoativos pode ser muito positivo diante da atual crise global de saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, existem mais de 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. Vários psicólogos proeminentes concordam que novas opções são necessárias para tratar esse mal, diz o jornalista. A última ferramenta revolucionária foram os antidepressivos desenvolvidos nos anos 80 e 90, mas eles têm sérias limitações porque são viciantes e provocam efeitos colaterais, diz. Está na hora de reexaminar a questão dos psicodélicos. Todas as drogas têm riscos, afirma.